Vamos ouvir neste momento o testemunho verídico da grande obra de salvação, libertação e regeneração realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do Espírito Santo na vida do ex-presidiário Arlindo Ferreira da Silva. Ouçamos com atenção o seu maravilhoso testemunho. No livro de Salmos 119, versículo 71, relata: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Existem ocasiões que o Senhor permite que as enfermidades se apossem do nosso corpo, gerando dores e trazendo sofrimentos que às vezes ocasionam até a morte. O Senhor nos submete a uma correção justa para que através da mesma possamos reconhecer que Ele é o Senhor, tanto do nosso corpo físico quanto da nossa alma. É Deus que nos dá a vida, é Ele mesmo que tem o direito de tirá-la. O soberano Deus, com seu grande poder, tudo fez, tudo criou, porque de tudo Ele é o Senhor. O homem sem Deus é comparado com uma folha seca que vai para onde o vento a leva. Uma hora está em um lugar, em outras ocasiões é levada para lugares mais distantes, até que um dia cai dentro de um córrego ou mesmo em um esgoto e ali apodrece. Assim acontece com aquele que não tem Jesus. Aqui começa o meu testemunho e que o mesmo venha contribuir para a salvação de muitas almas que se encontram em desespero, sendo vítima de Satanás como eu era. Só Jesus tem o poder de transformar o vil pecador da degradação e corrupção, fazendo dele uma nova criatura, restaurando e colocando em uma posição de salvo, porque para isso ele pagou o preço mais alto na cruz. Passei por desaporos, tristezas e angústias naquela minha caminhada de desespero. Pensei não existir mais solução para os meus problemas. Problemas estes que aos olhos humanos parecem insolúveis, mas aos olhos de Deus não existem problemas que Ele não possa resolver. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Meu nome é Arlindo Ferreira da Silva, nasci em uma cidade humilde que se encontra no sertão de Pernambuco. Cresci na companhia de meus pais até aos 14 anos, mas no decorrer destes anos tornei-me um filho rebelde e desobediente. Não querendo mais submeter a autoridade de meus pais, resolvi abandoná-los. O inimigo usa sempre filhos desobedientes e rebeldes para trazer aos pais tristezas e sofrimentos. Como havia fugido e sem saber qual destino deveria tomar, resolvi seguir destino à capital paulista. Transcorria o ano de 1959, passo a passo, andando de a pé e pedindo carona. Finalmente, em 1960, cheguei na grande cidade de São Paulo. Naquela época fazia tanto frio no sul que chegava a gear várias vezes no ano. Como eu não estava acostumado e nem preparado para enfrentar aquele clima horrível, confesso que sofri bastante por faltar-me a um agasalho que me aquecesse. Aqueles anos ficariam na história por vários motivos que passarei a explicar. Primeiro fato que chamou a atenção tanto do Nordeste como de vários países do mundo foi a fundação da capital de Brasília no ano de 1958. Do ano de 1957 a 1960, houve um grande êxodo de pessoas que se locomoviam do Nordeste, das Américas, da Ásia, da África e Europa, com destino a Goiás, São Paulo e Paraná. Milhares e milhares de pessoas saíam dos seus respectivos naturais, atraídos pela fundação da capital federal, que necessitava de muitas pessoas para a sua construção. Item segundo, também o que chamou a atenção no estado de São Paulo
foi a formação da lavoura de café, algodão, da cana e outros plantios. Naqueles anos, houve também no Paraná uma grande coincidência, que foi a fundação das cidades de Londrina e Maringá, que atraíam enorme número de pessoas para dar início ao desenvolvimento da agricultura que se estendia pelos mais variados pontos de ambos os estados. Havia um movimento enorme, tanto nas rodovias como nas ferrovias. Mas como o espaço é pouco para dar um relato mais completo, deixarei os demais detalhes para serem contados no livro Testemunho de um Ex-Presidiário. Chegando naquela grande metrópole, como não conhecia ninguém, fiquei andando de um lado para outro. Durante o dia vagueava sem destino em meio àquela selva de pedras. Quando se aproximava a noite, procurava algum local que pudesse me abrigar. Fazia alguns dias que me encontrava em São Paulo, mas ainda não havia travado conhecimento ou amizade com alguém que pudesse me ajudar. Por isso procurei o albergue noturno que estava localizado na Rua Teixeira Leite, 194, Cambuci, tentando obter uma ajuda. Em uma tarde me aproximei do local e, chegando-me até a portaria, fui recebido. Foi feita uma ficha com dados pessoais da minha pessoa. Depois fui introduzido até o dormitório, onde havia cerca de 100 camas. Recebendo uma toalha após o banho, que não era nem quente nem frio, fui encaminhado até o refeitório, onde foi servido uma sopinha de fubá, por sinal muito pouquinha. Às 7 horas da manhã éramos acordados para o café e logo depois, rua. Durante o dia, cada um tomava seu destino, somente depois das 18 horas é que podiam retornar novamente para o pernoite. Em uma manhã bastante fria, se encontrava em frente àquele albergue um número muito elevado de albergados. Todos estavam atentos, ouvindo um funcionário que dizia: "Tem alguém que vai ao Instituto de Reabilitação?" Alguns responderam que iam. Fiquei pensando, o que será isso? Ele tornou a perguntar: "Alguém mais vai ao Instituto de Reabilitação?" Eu prontamente respondi que ia. Aquele carro camburão que se encontrava estacionado nos levou até aquele instituto que para mim era completamente desconhecido. Chegando lá, soube que se tratava de uma entidade que ajudava pessoas como eu, que não tinham lar e nem emprego. Foi-me concedido, através desta assistência social, uma vaga em uma pensão, onde fixei-me nesta nova residência por um bom espaço de tempo até conseguir um emprego. Após 8 meses de preparo no Instituto de Reabilitação, a minha assistente conseguiu um bom emprego em uma companhia telegráfica, onde trabalhei durante quase 2 anos. Depois fui despedido. No ano de 1964, meus pais mudaram-se para São Paulo. Como eu me encontrava desempregado, passei a viver com eles. Nesta época, conheci vários elementos do nosso bairro. Elementos estes que estavam sendo procurados por policiais do DEIC e das demais delegacias regionais, porque era uma quadrilha muito perigosa que havia praticado vários assaltos e latrocínios. Foi por intermédio deles que conheci drogas e passei a usá-las. Até aquele momento ainda não havia sido preso, mas se continuasse naquele embalo, logo estaria enrolado com a justiça. Em uma tarde eu soube que uma equipe do DEIC havia capturado alguns daquela quadrilha, inclusive o chefe, que se chamava Zelão. Pensando no que acontecera àqueles elementos, fiquei alerta e observando melhor que aquele tipo de vida não me convinha. Procurei um trabalho no centro da cidade como vendedor de loteria federal, onde passei a ganhar um bom salário. No ano de 1966, surgiu o Esquadrão da Morte, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Muitos corpos eram vistos nos mais variados pontos da capital. Todos os dias, os jornais e a televisão publicavam e noticiavam que cadáveres eram encontrados com seus corpos perfurados a balas de vários calibres. Estes assassinatos eram atribuídos ao famigerado Esquadrão da Morte. Os noticiários foram aterrorizando de tal forma que muitos delinquentes
se entregavam nas delegacias e pediam proteção contra o esquadrão da morte. Mas com aquela nova vida que eu estava levando, tirei da minha mente por completo o pensamento de voltar ao convívio de marginais. Diminuí o uso de drogas, mas aumentei o da bebida alcoólica. Nos anos 70, já possuía uma estabilidade financeira muito boa. Era dono de uma pequena loja, possuía várias barracas de bijuterias no centro da cidade, tinha empregados, era proprietário de um imóvel, possuía uma conta bancária onde era feito depósito todos os dias, era respeitado por aqueles que me conheciam, afinal, para mim, ia tudo bem. Como possuía dinheiro, isso contribuía para ter muitos amigos. Amigos estes que, muitas das vezes, ficavam bebendo comigo até altas horas da noite. No final, quase sempre era eu quem pagava as enormes despesas. Passei a ser tratado por todos como pessoa de classe média. Isso me envaidecia, tornando-me orgulhoso, arrogante. Como possuía dinheiro para promover farras com amigos e com sexo oposto, era querido e bajulado. Mas hoje observo que eu era um pobre miserável, cego e pecador que necessitava de Jesus. Passo a passo, a bebida alcoólica que destrói e mata milhões e milhões de pessoas na face da terra foi se apossando do meu organismo, tornando-me um alcoólatra, trazendo, com o passar dos anos, tristeza, desabores e sofrimentos. Além da bebida alcoólica, reativei o vício das drogas, passei a usá-las com mais intensidade. Com o decorrer dos anos, entreguei-me por completo aos vícios. E com isso, Satanás estava destruindo a minha vida. Jesus disse que o inimigo veio roubar, matar e destruir. E era exatamente isso que ele estava fazendo comigo. Meus empregados, ao perceberem que meus gastos com amigos e com mulheres estavam ultrapassando aos limites, aproveitando desta minha fraqueza, roubavam-me tanto em mercadorias como em dinheiro. Os meses que iam se passando, eu podia notar que a minha situação financeira se encontrava quase a zero. Quando os meus empregados perceberam a minha falência, foram me abandonando. Por último, vendi carro, propriedades e outros bens. Terminei gastando o dinheiro conseguido pela venda daquilo que havia me custado tantos anos de trabalho. O meu raciocínio já não funcionava com perfeição devido ao excesso de bebidas alcoólicas e drogas. Eu era um alcoólatra, um toxicômano, e havia perdido tudo que possuía. Perdi família, amigos, perdi moral. Por que moral possui um ser depravado, bêbado e drogado? Cheguei ao limite de não possuir nem sequer uma cama para dormir. A partir daquele momento, surgiu dentro de mim ódio, revolta e desespero. Depois de perder o que possuía, passei a viver como mendigo de rua. Meus amigos que outrora se divertiam comigo e que ficavam até altas horas da noite bebendo cervejas, uísques, acompanhado de mulheres, agora quando me viam naquela miséria, viravam-me as costas. Como não tinha para onde ir, passei a dormir no porão de um banheiro público, junto com outros desafortunados como eu. E posteriormente pernoitava embaixo de viadutos ou mesmo em casas abandonadas. Me cobria com papelões ou mesmo folhas de jornais. O que me esperava no futuro? Mas havia futuro para mim? A bebida e as drogas estavam destruindo as células de meu cérebro. Em alguns momentos passavam um branco em minha mente, chegando ao limite do esquecimento. Quando aceitamos as ofertas que Satanás nos oferece, passamos a ser dominados por ele e, sem percebermos, vamos nos afundando cada vez mais na degradação e corrupção. E com isso ele vai conduzindo o homem para o cárcere, a loucura e finalmente a morte.
Agora eu era um alcoólatra, um viciado em drogas. Não possuía um trabalho, um lar, nem família, nem amigos. O que me restava? Nada. Era o fim. Pelo menos era isso que eu pensava. Conforme o tempo foi passando, eu percebia que as minhas forças iam se acabando. A minha resistência física ia chegando ao fim. Fazia cerca de 2 anos que me encontrava naquela situação, dormia pouco e me alimentava menos ainda. Existia sempre alguém me oferecendo uma copada de pinga, mas um prato de alimento ninguém me oferecia. Quantas noites perambulava de um lado para outro em meio àquela multidão de pessoas, mesmo vivendo no meio daquela massa humana, me sentia só, como se estivesse dentro de uma grande selva ou mesmo perdido em alto mar. Muitas pessoas procuram alegrar-se nas drogas, cigarros, na bebida alcoólica e nos bailes, mas a verdadeira alegria só se encontra em Jesus. Jesus é o caminho para a vida eterna. Ele é o Deus Todo-Poderoso que liberta e transforma o vil pecador em uma nova criatura. Mas como eu não sabia que existia um Deus tão maravilhoso chamado Jesus, continuei sendo escravo do diabo e fazendo o que ele me ordenava. Como já havia esgotado as minhas forças e o limite de minha resistência chegava ao fim, tomei uma decisão de ir embora de São Paulo e nunca mais voltar para aquela cidade que havia trazido tantos sofrimentos e tristezas durante aqueles últimos anos de minha vida. Houve um lapso de tempo que essa cidade havia me proporcionado uma ótima estabilidade, conforme já mencionei antes. Mas agora tornara-se muito pequena para continuar vivendo nela. Como não possuía um lar, nem alguém que me esperava em lugar nenhum, resolvi sair daquela cidade que havia me ocasionado tantos sofrimentos. Em uma tarde tomei um ônibus, saltei na estação Sorocabana, me dirigi ao guichê e comprei uma passagem até Campinas. Enquanto aguardava o horário de embarque, voltei meus pensamentos há alguns anos atrás, quando eu era dono de uma pequena loja e possuía várias barracas que me proporcionavam uma renda muito boa e tinha vários empregados ao meu serviço. O que seria de mim dali por diante? Há 18 anos atrás eu era um jovem sadio e alegre, com muitas ilusões na cabeça. Havia feito vários planos para o futuro e, no entanto, naquele momento estava eu naquela miséria. Saí de São Paulo da mesma forma que eu cheguei, com uma diferença. Estava mais velho e doente. A partir daquele momento, Satanás iria me submeter a novos tipos de sofrimentos. Por vários meses percorri de carona e de a pé uma boa parte do estado de São Paulo. Segui caminhando sem um destino específico. O inimigo havia me colocado um fardo pesado que as minhas forças não davam conta de suportar tamanho peso. Naquela minha caminhada de infortúnio, olhava para mim, sentia-me como um lixo ambulante que perambulava por lugares áridos que seguia sentido a um lugar incerto. Por onde passava, deixava rastro de solidão, revolta e ódio. Observava que muitos tinham o direito de possuírem um lar, família, emprego, que podiam dormir em uma cama enquanto eu dormia nos matos, embaixo de pontes e casas abandonadas como se fosse um bicho. Meus novos amigos constituíam-se de mendigos, alcoólatras que viviam de pedir esmolas como eu mesmo. Qualquer caminho para mim estava certo. Eram caminhos que estavam me conduzindo para a morte. Será que existia Deus? Se ele existia, por que não se preocupava comigo? Andava sem rumo, percorria longas estradas a pé, pedia comida em residências. Alguns davam-me restos, enquanto outros me expulsavam de suas próprias portas, mandando-me trabalhar. Não entendia por que sofria tanto. Para mim, era circunstância da própria vida. Talvez eu estivesse pagando os meus pecados. Quem sabe se Deus não iria ter misericórdia de mim quando
eu morresse. Pelo menos era isso que eu pensava. Andei cerca de 2 anos perambulando de um lugar para outro. Todos os dias, o meu primeiro café da manhã era pinga, que era tomado na boca do litro. O Satanás usava de todas as estratégias para ceifar a minha vida, e uma delas era a bebida alcoólica. Do estado de São Paulo, resolvi seguir para Minas Gerais. Após vagar por várias cidades mineiras, segui sentido ao estado da Bahia. Isso é, pedindo carona e andando a pé. Permaneci naquela capital cerca de 1 mês. Durante a minha estadia em Salvador, frequentei centro de macumba, tomei banho de casca de paus para descarregar, mas saí dali mais carregado do que antes. De Salvador fui para Brasília. Fiquei na capital federal mais ou menos 2 meses. Após 3 anos de peregrinação por vários estados, regressei novamente à capital paulista. Tentei viver uma vida digna, mas não foi possível devido às mesmas dificuldades que eu havia enfrentado há tempos atrás. O inimigo colocou em minha mente uma nova perspectiva para destruir a minha vida. Dei início a outra caminhada que provavelmente me levaria ao presídio, ao cemitério e finalmente à morte. A partir daí passei a me relacionar mais frequentemente com marginais que viviam e andavam à margem da lei. Meus antigos amigos que no passado participavam de banquetes comigo eram pessoas honestas, enquanto eu era um proscrita. Por isso, quando me viam, cortavam o caminho. Dei início à prática de pequenos furtos no centro da cidade para custear os malditos vícios da bebida e das drogas. Passei a frequentar favelas, malocas, Boca de Fumo e outras localidades mais. Meus novos amigos eram elementos do submundo do crime. Fui preso várias vezes por furtos, roubos, drogas, brigas e desacato a autoridades. Por 2 vezes fiquei preso na casa de detenção. Passei várias vezes pelo DEIC, assinei vários processos pelos mais variados tipos de delitos. Fui detido mais de 14 vezes nesses respectivos distritos. Os meses iam passando e cada vez mais eu ia me afundando na miséria. Existiam ocasiões que ficava detido nas delegacias até 15 dias. O meu aspecto físico e psicológico parecia mais de um lobo do que de um ser normal. Em Provérbio 12:14 relata o seguinte: que existem caminhos que aos olhos do homem parecem retos, no entanto são caminhos que conduzem à morte. Em uma noite, quando atravessava a Avenida 23 de Maio, completamente embriagado e drogado, fui colhido por um automóvel em alta velocidade. Foi socorrido e levado às pressas a um pronto-socorro, onde permaneci entre a vida e a morte. Mas, para a glória de Deus, ainda não foi desta vez que o inimigo obteve vitória. Em outra ocasião, fui atacado por vários elementos na boca do lixo, me agrediram de pauladas, cabeçadas e murros, me deixaram banhado em sangue. Ao perceberem que a polícia se aproximava, fugiram. Nisto fui conduzido ao pronto-socorro e medicado. Minha vida era uma tribulação. Onde me encontrava, o perigo estava sempre ao meu redor. Certa vez estava bebendo em um bar e já me encontrava completamente embriagado. Não me lembro como e nem por que começou. Só sei que, por motivo de discussão, um elemento muito forte me bateu por várias vezes na minha boca, estourando os meus lábios. Fui levado a um hospital. Por ser um ferimento grave, deram-me vários pontos na boca. Por causa disto, fiquei alguns dias sem poder me alimentar. O diabo tentava de todas as maneiras tirar a minha vida. Ele queria me destruir para levar a minha alma para o inferno. Mas Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes, altas madrugadas,
saía de bares noturnos completamente embriagado e drogado e ficava perambulando em meio àquela cidade silenciosa. Cidade esta cheia de perigos, andando de um lado para outro à procura de uma vítima que me proporcionasse algum dinheiro. Quando me encontrava com bastante sono, procurava uma maloca qualquer para passar o resto da noite. Eu conhecia várias malocas no Parque Dom Pedro II, Praça das Bandeiras, Bela Vista, no Brás, Campos Elíseos, que intitula-se Boca do Lixo, e em outras localidades. Não tinha medo nem de Deus nem do diabo, porque não conhecia nenhum e nem outro. Para mim, matar ou morrer era a mesma coisa. Costumava frequentar lugares à noite, que faz medo passar até durante o dia. Satanás faz uma embalagem perfeita dos mais variados tipos de prazeres pecaminosos e os coloca à disposição de suas vítimas para que as mesmas se corrompam e morram sem salvação. O pecado é como uma lama podre que cheira mal às narinas de Deus. Continuava a praticar furtos e roubos, agora com mais intensidade. Eu já não aguentava mais aquela vida. Pensava, para mim já não há mais solução. O diabo colocava em minha mente que a solução para tudo era a morte. Permaneci cerca de 8 anos sem um lar. A minha casa era porões de delegacias, malocas, favelas, casas abandonadas, viadutos ou mesmo nos matos. Certa vez eu e mais 2 elementos fomos praticar um assalto. Houve uma falha no sistema. Por causa desta falha, fui preso em flagrante e removido para uma penitenciária enquanto os outros fugiram. Ao dar entrada naquela penitenciária, confesso que perdi toda a esperança de um dia ser livre e voltar ao convívio da sociedade. Para mim, naquele momento, pensei, era o fim de tudo. Havia vários processos em andamento. Como poderia ter esperança de algum dia ser uma pessoa livre? Ao dar entrada naquele estabelecimento penal, me colocaram em uma das 450 celas ali existentes. Naquela prisão havia preso de todo tipo. As penas de cada um variavam de 5 anos e 4 meses a 260 anos. Eram elementos periculosos que na realidade não mereciam estar em liberdade. Alguns haviam matado esposas, outros eram assaltantes perigosos, enquanto alguns eram estrupadores e assim por diante. A partir daquele momento, aquela cela seria a minha residência por tempo indeterminado. Não foi difícil de me relacionar com aquela população carcerária. Como eu precisava custear as minhas despesas, que eram os cigarros e as drogas, procurei uma ocupação, porque o preso que não possui uma ocupação é desprezado por todos, denominando-o como parasita. O parasita não tem valor nenhum dentro do presídio. Procurei uma seção que trabalhava com artesanatos e dei início a uma nova vida. Aquele trabalho era muito bom para mim, pelo ao menos preenchia a metade do meu vazio. O direito que o preso tem é não ter direito. Ali tem horário para tudo. Horário para dormir, para levantar-se, para comer e até para falar. Tudo tem horário. Existe um regulamento interno que se proíbe quase tudo, mas apesar de tudo isso, fui me adaptando com facilidade ao sistema carcerário. É muito difícil viver de um preso. Espera-se a qualquer momento alguém ser morto ou mesmo fugas. Normalmente, quando isso acontece, de presos fugirem, sempre acontece várias mortes. A população carcerária está sempre em clima de alerta. Espera-se a qualquer momento acontecer algo. Surgem constantemente brigas entre presos. Normalmente, nesses conflitos, acontece morte. Presídios são lugares perigosos que não há previsões de dia e nem noite, nem hora que alguém vai morrer. Costuma-se dizer que ali é onde o filho chora e a mãe não vê.
Normalmente, nas casas de detenções e nas penitenciárias existe o famigerado tráfico de entorpecentes. A direção desses presídios tenta de todas as formas interceptar a entrada de drogas, mas dificilmente consegue, porque elas são introduzidas através de advogados e policiais corruptos ou mesmo por visitas. Por outro lado, a maioria desses encarcerados são viciados e quando acontece de faltar maldita droga, ficam nervosos, terminam por se agredirem mutuamente uns aos outros. Espera-se a qualquer momento que aconteça algo, como por exemplo, esfaqueamento, ou suicídio, ou mesmo fugas. Estes acontecimentos tornam-se normais em se tratando de presídios. Quem vem visitar alguém que se encontra preso não conhece de perto os problemas de um presídio. Ao observar o movimento nos dias de visitas, aparentemente parece tudo tranquilo. No entanto, os que ali residem sabem que aquela calma aparente, de repente, pode se transformar em gritos, alarmes, correrias e às vezes mortes. Como não possuía visitas, além de trabalhar na seção de artesanatos, passei a traficar balas de fumo. Possuía 2 mesas de jogos de dominó que me rendiam um bom dinheiro. A minha convivência era com elementos periculosos que não tinham amor nem às suas próprias vidas. Todos dentro daquele presídio me conheciam. Durante a minha estadia naquele estabelecimento penal, nunca tive problemas nem com os bandidos, nem com a polícia carcerária. Era muito considerado e respeitado por causa do meu poder. Não existe segurança nem paz nos presídios. Ao contrário, o que predomina ali dentro é o ódio, rebeldia, a revolta, a rincha. E ninguém quer ser o último. Ninguém quer perder ponto para ninguém. Minha vida como preso corria normal. Fazia trambiques, mas aos olhos das autoridades eu era um preso exemplar. Não alimentava nenhuma esperança de ser colocado em liberdade tão cedo, mesmo porque havia muitos processos em andamento. Passaram-se quase 3 anos desde a minha chegada àquela penitenciária. No decorrer desse tempo, vi muitos assassinatos, tanto por mãos de policiais como pelas mãos de presos. Às vezes me sentia como um animal enjaulado, sentia desprezo pelas pessoas, dava a impressão que toda a humanidade era culpada da minha infelicidade. Se aproximava o Natal. Havia uma grande euforia em todo o presídio. Os que tinham direito aos benefícios que a lei lhes proporcionava, aguardavam com ansiedade esse dia para saírem em liberdade e poderem passar o Natal e Ano Novo com seus familiares. Eu via tudo aquilo e ficava calado. Uma porque, para mim, ainda não cabia nenhum recurso judiciário, e outra porque havia muitos processos em andamento. Finalmente chegou o dia 23 de dezembro. Naquela manhã, todos acordaram mais cedo para ouvir o que o diretor do presídio tinha a dizer. Fomos requisitados a comparecer no pátio para ouvir o coronel diretor. Segundo o que nos informou, o juiz da vara das execuções criminais do Estado já se encontrava no interior daquele estabelecimento penal para conceder a liberdade provisória para cerca de 70 encarcerados que tivessem direito a esse benefício para passar o Natal e Ano Novo com seus familiares. Ao término da reunião com o coronel, voltamos às nossas celas de origem. Antes do almoço, fomos novamente conduzidos ao pátio para ouvir o que o diretor de recuperação e assistência tinha a nos dizer. Cerca de 500 presos se aglomeravam em frente àquele portão de saída. Havia um tumulto tão enorme que quase não se ouvia o que o diretor falava. O diretor deu início à chamada. Os que eram acionados iam passando para o outro lado da divisória.
Muitos não tinham esperança de receber qualquer benefício da justiça, porque ainda não possuíam os requisitos que a lei exigia, como era o meu caso. Havia uma euforia enorme em meio àquela população carcerária. Mesmo aqueles que não podiam gozar desses benefícios que a lei oferecia participavam da alegria dos demais. O diretor chamou pelo nome de várias pessoas e de repente ouvi pronunciar o meu, Arlindo Ferreira da Silva, e tornou a repetir. Como eu não estava esperando e nem preparado para aquele momento, fiquei surpreso. Os colegas que estavam ao meu lado disseram: "É você, Arlindo, vai." E eu fui. Chegando do outro lado, me coloquei na fila e fiquei aguardando e pensando: será que não houve um engano? Quando eu fiquei frente a frente com o juiz, confesso que as minhas pernas estavam trêmulas. Não pelo fato de estar diante de um juiz, mas por saber que depois de tanto tempo ia gozar de um pouco de liberdade. Havia vários canudos de papéis em sua mão. Fitando-me dentro dos olhos, disse: "Aqui está, senhor Arlindo, uma autorização de saída que a lei lhe concede a partir desse momento. O senhor gozará de uma liberdade de 7 dias para passar o Natal com seus familiares, mas se o senhor não voltar no dia e horário que está escrito nesse documento, será tido como um fugitivo." E olhando-me fixamente disse: "Desejo-lhe boa sorte." Saindo da presença do juiz, me dirigi à minha cela. Recolhi tudo que podia levar. Segui sentindo a saída daquele lugar cheio de ódio e revolta. Em frente à penitenciária se encontrava um ônibus que nos conduziu até a estação rodoviária. Chegando naquele local, cada um seguiu o seu destino. Como eu não possuía um local para ir, dirigi para o único lugar que eu podia ficar durante aqueles 7 dias. Fui para a casa de minhas irmãs, que moravam cerca de 1000 quilômetros distante dali. Elas me receberam muito bem. Nenhum dos meus familiares esperavam o meu regresso tão cedo. Por isso, quando me viram, ficaram bastante surpresos. Durante 3 dias visitei alguns amigos que eu conhecia. Usei drogas e bebidas em quantidades. Pensava: tenho de aproveitar ao máximo esses dias que ainda me restam em São Paulo para me divertir. Quando nós nos encontrávamos reunidos na sala, ouvimos um carro buzinar. Quão grande foi a minha surpresa! Ali estava meu irmão, juntamente com esposa e filhos, que eram evangélicos. Se ele ficou surpreso ao me ver, não demonstrou. Me perguntou quando havia chegado. Lhe respondi: cheguei faz 3 dias. E me disse: quer conhecer minha casa? Respondi que sim. Despedi-me dos que ali se encontravam, entrei em seu carro, seguimos sentido a sua residência, que ficava distante cerca de 100 quilômetros. Era um domingo de 27 de dezembro, uma tarde de sol, dia bonito. Chegamos em sua residência, tomamos um lanche. Foi quando ele me lançou o convite, me perguntando se eu queria fazer uma visita à sua igreja. A igreja era o último lugar que eu pretendia ir naquela tarde. Mas como eu era desconhecido naquele bairro e não pretendia ficar só em sua casa, aceitei o convite. Eu detestava crente. Para mim, eram uma cambada de otários que queriam ser mais do que os outros. Mas como se tratava de um convite da parte de meu irmão, aceitei ir naquele culto que começou às 14 horas. Chegamos naquela igreja que era um salão onde havia umas 100 pessoas. Procurei um lugar e me sentei, sem muita vontade para isso. Fiquei observando aqueles irmãos e irmãs que cantavam e batiam palmas. Era uma alegria que contagiava toda a igreja, mas tudo aquilo estava me irritando. O meu desejo era ir embora, mas eu não podia fazer isto porque meu irmão, que era guitarrista da igreja, me observava todo o tempo.
O que os irmãos não sabiam era que o Senhor Jesus, naquela tarde, iria fazer uma grande obra de regeneração e salvação na vida de um delinquente, viciado, traficante, ladrão, que ele iria transformar esse homem em uma nova criatura. Jesus finalmente iria pôr fim no viver de um ser que havia sofrido nas garras de Satanás, inclusive mendigando, e que durante 8 anos não teve o direito de nem sequer possuir uma cama para dormir. Deus disse: agindo eu, quem pedirá? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele continuou dizendo: eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. O pregador que foi convidado para pregar naquela tarde chamava-se Francisco. Era um vaso usado nas mãos de Deus. Quando terminou a mensagem, o Senhor o usou em revelação da seguinte forma. Ele disse: o Senhor Jesus está me revelando uma pessoa que se encontra em nosso meio e Satanás está querendo destruir a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, que não se engana, diz que vai salvá-la nessa tarde. Enquanto o pregador falava, o inimigo colocava em meu coração que ali não era o meu lugar e que eu tinha que sair do meio daqueles crentes. Como podia ser crente se crente não fuma, não joga, não bebe, não usa drogas? E eu fazia tudo isto e mais. Ele continuava: e o sexo oposto? O diabo estava colocando dúvida em meu coração. Até ali eu havia sofrido nas mãos do inimigo, mas o Senhor Jesus queria pôr um fim em meus sofrimentos. Naquele instante, o pregador disse bem alto para que todo o inferno ouvisse: amigo, você que está sentindo o toque do Espírito Santo, mesmo que Satanás tente desviar os teus pensamentos e esteja neste momento colocando dúvida em teu coração, levanta tuas mãos e entrega o que há de mais valioso dentro de ti para Jesus, que é a tua alma. Naquele instante, os meus joelhos tremiam. Havia muito medo em mim. Eu que não tinha medo de polícia, de bandidos, nem das noites percorridas entre os perigos que existia naquela selva de pedras. Mas agora eu estava com medo, muito medo daquele convite. Naquele momento, fui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, de tal forma que levantei minhas mãos para o alto e gritando para que Satanás e o inferno ouvissem: eu entrego minha vida para Jesus. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Enquanto me dirigia chorando em sentido ao santuário, sentia um fogo me queimando dos pés à cabeça. Era o fogo do Espírito Santo que estava queimando os meus pecados. Jesus estava me transformando um vil pecador em uma nova criatura. Os irmãos estavam presenciando naquela tarde um grande milagre na vida de um marginal que, além de ser um delinquente, havia perambulado por um espaço de 8 anos de um lado para outro. Mas tanto querer como efetuar pertence ao Senhor nosso Deus. Naquele instante, os irmãos haviam se levantado dos seus assentos e glorificando a Deus e falando em línguas, por ver uma tão grande obra de salvação e regeneração que o Senhor Jesus estava realizando na vida de um mendigo, marginal e viciado. Era o fim de tudo, o fim dos sofrimentos, da angústia, do ódio, da revolta, da tristeza. Havia chegado naquela igreja como marginal, como um viciado, mas agora voltava para cumprir o restante da minha pena. Não como um delinquente, mas voltava como soldado de Cristo e pregador da palavra de Deus. Amém.